Nós vamos ler agora dois textos apenas, dois versos do texto do livro de Gênesis, capítulo 19. Esse texto e esses dois textos tratam aqui de maneira simbólica, metafórica, de uma grave situação, uma condição séria, com a qual a gente se vê às voltas o tempo todo, batendo cabeça o tempo todo, sofrendo frequentemente. Isso tem a ver com o passado, as coisas que vão se avolumando no passado da nossa vida, e lidar melhor ou pior com o que fica para trás pode implicar no sucesso ou na derrota da sua caminhada com Deus. Aqui o que se tem, vocês vão ler comigo, é uma história dramática de alguém cujo coração não conseguiu se desprender do passado, transformada instantaneamente numa estátua de sal, a mulher de Ló. Gênesis capítulo 19, verso 17, depois o verso 26. Vamos nos colocar de pé, por favor, para a gente ler esses dois versos, na expectativa santa, intensa, do meu coração, e eu tenho absoluta certeza do seu, de que o Espírito de Deus nos ajude, nos estimule, nos visite, nos abençoe na reflexão em torno da sua palavra tão bendita e inspirada. O texto diz assim, é uma história conhecida, eu tenho quase certeza de todos nós. Sodoma e Gomorra, cidades que viviam muito distantes de Deus, a ponto do Senhor ter dito, num diálogo sério com Abraão, de que lá naquelas regiões não havia 10 justos, 10 pessoas de bem, e Deus determinou a destruição daquelas cidades. Entretanto, lá havia Ló, sobrinho de Abraão, a quem Deus decidiu resgatar e tirar daquela condição infernal, do ponto de vista moral e espiritual. E Deus deu uma instrução, que é essa que consta do verso 17 do capítulo 19, na saída, na partida de Sodoma e Gomorra, para livrar as suas vidas, vida de Ló, da sua esposa, das filhas, dos genros que não quiseram, aliás, seguir com eles. Verso 17 nos diz assim, do capítulo 19 de Gênesis: havendo-os levado fora, disse um deles, 2 anjos enviados por Deus para promoverem a libertação de Ló daquele lugar: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Verso 23, vamos ler do verso 23 até o verso 26 e 27. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar, cidade de refúgio. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Então aqui vem a experiência trágica daquela mulher cujo coração continuou agarrado no lugar de que eles estavam sendo tirados por Deus. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Até aí está bom. A nossa reflexão então tem a ver com lidar com o passado, de modo que você e eu não nos transformemos numa estátua de sal, uma vida imobilizada, sem expressão, sem realizações, olhando para trás, parada. Que Deus, por sua misericórdia e graça, nos visite aqui nesses momentos de reflexão. Você pode se assentar. Quando se trata de pensar sobre o passado, há muitos ditos populares bem conhecidos nossos. Por exemplo, se diz que águas passadas não movem moinhos. Você já ouviu falar disso um montão de vezes. Quem sabe seus pais, alguém na sua casa falando sobre isso. Também se diz que quem vive de passado é museu. É uma expressão um pouco mais
drástica, mas é o que se ouve por aí. Se diz, eu tenho ouvido mais recentemente, gente dizendo que não dirige o carro da vida olhando o tempo todo no espelho ou pelo espelho retrovisor. Seria mesmo uma idiotice, uma loucura, dirigir o tempo todo de olho no retrovisor. De vez em quando você dá até uma olhadinha, isso cabe e é bom. Acho que já devo ter citado aqui, se citei, você bota na conta dos meus 50 e poucos anos, eu sou bem mais jovem do que o pastor Josué. Um ex-ministro da economia, Pedro Malan, brincando ou ironizando o caos que eventualmente se instala no nosso país, ele diz o seguinte: no Brasil até o passado é incerto. É cada figura, né, Ângelo? Dizem cada coisa. Enfim, tratar do passado é tratar de uma coisa super enigmática, que é o tempo. Uma grandeza fluida, estranha, que passa super rapidamente. As Escrituras tratam do tempo de maneira muito séria, dizendo, por exemplo, que a nossa vida se passa como um breve pensamento, como um conto ligeiro. E quando você reflete, que eu não quero minhocar a cabeça de ninguém, porque já há minhocas suficientes, das quais a gente precisa se livrar, mas pensa comigo só, como é estranha essa situação das nossas lides com o tempo. Quanto mais você vive, mais você saca da conta do futuro da sua vida e transfere estes haveres, a quantia preciosíssima do tempo da sua vida, para a conta do passado. O passado vai crescendo e o futuro vai diminuindo. Eu sei que eu estou falando o óbvio, mas isso, no mínimo, significa dizer que eu preciso ser super cuidadoso no trato e no lidar com o que fica para trás, porque senão você vai viver como alguns senhores e algumas senhoras, donos e donas de casa, cuja casa não cabe mais de relíquias, entulhos que vão sendo acumulados. E aí valeria a pena até se reportar aquilo que tem acontecido por aí nos anúncios meio toscos do site OLX ou do bomnegócio.com, alguma coisa assim. Vocês já viram? Um anúncio tosco à beça, mas que no final das contas diz o seguinte: se desapega. E tem gente que doentiamente não consegue fazer outra coisa senão acumular. Esses dias, conversando com alguém cujo nome eu não posso revelar, sob pena e risco de criar um maior problema na minha família, me disse o seguinte: lá em casa a gente está para fazer uma obra, uma reforma, vou pegar aquele 4 quartos, uma casa ótima, um apartamento excelente, estou quase dizendo o nome do santo ou da santa. O quarto, eu quero botar uns armários e não sei o que. Eu disse: fulana, só posso dizer que a fulana tem olhos azuis, não é a Moniquinha. Fulana, amada, por favor, não faça essa besteira. Casa tão boa, se você criar mais armário na sua casa, mais coisa que não fará a menor falta na sua vida, você vai guardar. O passado é assim. Você precisa olhar para o passado e tratar do passado de maneira muito criteriosa para não virar uma estátua de sal. E o que é que se pode dizer sobre o que vai ficando no acúmulo dos baús do passado? E se me permitam aqui a analogia muito singela, há pelo menos na minha cabeça, no meu raciocínio, na minha lógica, 3 tipos de baús, nos quais você vai arquivando e guardando coisas do passado. Primeiro baú, que a gente poderia chamar aqui didaticamente de baú do mal. Isso tem a ver com comportamentos
que ficaram para trás e dos quais você se arrepende profundamente. Se você pudesse passar outra vez o filme da sua vida, você certamente faria outro percurso, outro trajeto. Romanos capítulo 6, versículo 21, Paulo tratando da condição daqueles que haviam sido resgatados pelo poder redentor do sangue de Jesus, diz: naquele tempo, que resultados colhestes? Apenas as coisas das quais agora vos envergonhais. Então, no baú do mal, acumulam-se comportamentos dos quais a gente se arrepende, se envergonha, que produzem frequentemente culpa na cabeça, na consciência, na vida e no coração. Não sei se já citei, fica naquela mesma conta, caso vocês já tenham ouvido eu dizer isso daqui, mas li faz algum tempo atrás, não muito, uma entrevista de um super guitarrista, do que deve ser a mais longeva, mais antiga banda de rock, que permanece até hoje, são os Rolling Stones, Keith Richards, acho que é isso, tremendo guitarrista, e ele lançou um livro autobiográfico dizendo uma série de coisas, entre as quais ele diz o seguinte: olha, na verdade a respeito da dificuldade para produzir a sua autobiografia. Nessa entrevista ele disse assim: foi complicado reviver tudo que se passou comigo nesses 66 anos de vida, não pelos dissabores, todo mundo passa por eles e os resolve como pode. O que doeu foi perceber quanto errei e, acima de tudo, ver que não posso consertar muitos dos meus erros. Certamente, jovens e mais velhos entre nós identificam-se com situações que são arquivadas neste baú do mal. Nesse mesmo baú encontram-se também algumas coisas que têm certamente a ver com decisões erradas, que implicaram em perda de tempo, de oportunidades, chances que você discerne hoje, mais lucidamente, não se repetirão, ficaram definitivamente para trás. Perdeu-se a chance, perdeu-se o tempo, no desperdício das decisões equivocadas, das quais certamente você também se arrepende. Existe um outro conteúdo, talvez mais doloroso do que esses dois anteriores, nesse baú do mal, da sua vida, na sua vida, na minha vida eventualmente. São as ofensas sofridas, os males que ao longo da vida lhe foram sendo impostos por outras pessoas com as quais você conviveu, ou quem sabe ainda convive. Para ir para um extremo absurdo, absolutamente inacreditável, viram vocês a tragédia impensável que aconteceu lá numa pequena cidade do Rio Grande do Sul, com um garotinho chamado Bernardo? Viram? Que coisa hedionda, maligna, demoníaca, diabólica aconteceu com aquele menino, assassinado de maneira brutal, e tudo leva a crer que por gente que deveria proteger, guardar, educar aquele menino que se encontra certamente nos braços de Deus agora mesmo. E para não ser tão drástico, tão dramático, radical, você sabe que mesmo de maneira menos drástica, dramática e radical, há situações que impuseram ao seu coração e à sua vida feridas, doloridas, que eventualmente desembocam hoje em ressentimento e amargura, ofensas sofridas, males sofridos. Também já citei daqui, mas é uma vida tão extraordinária, tão impressionante, que vale a pena citar um pouquinho mais. Steve Jobs, genial, inventor, fundador da Apple, ele faleceu recentemente, e quem leu alguma coisa sobre a sua biografia sabe que ele foi rejeitado 2 vezes pelos pais biológicos e depois por quem se prontificou a adotá-los, e por uma questão financeira acabaram rejeitando pela 2ª vez Steve Jobs. E no seu falecimento, uma psicóloga da PUC aqui do Rio de Janeiro, escreveu o seguinte, um longo texto do qual eu tirei o seguinte: as rejeições que enfrentou em sua infância deixaram-lhe marcas. Sob estas condições, Steve Jobs teria tudo para se tornar um psicopata ou um marginal.
Não se tornou. Mas, certamente, você e eu, trazendo mais aqui para o ambiente mais recluso e privativo da sua vida, da minha vida, nesse baú encontram-se memórias que produzem dor, porque tem a ver com ofensas que foram impostas ou foram sendo impostas à sua vida e ao seu coração. Quando se trata dessas relações entre pais e filhos, que situação delicada, que situações tão sensíveis, que nervo exposto eventualmente se carrega vida afora nesse baú do mal. Mas existe o baú do bem, em que arquivam-se, guardam-se as suas conquistas, o que de bom sua vida já abrigou para ser bem guardado até aqui. Frequentemente, nesse baú do bem, você arquiva experiências tão gostosas que lhe parecem coisas que não voltam mais. Você já ouviu dizer, não sei se você já sussurrou de si para si, aquilo que alguns dizem de maneira bem audível: eu era feliz e não sabia. Depois que passou, você se dá conta de que ficou no baú do bem, uma experiência gostosa, boa, mas que passou, acabou, não existe mais na sua vida, no seu coração, na sua experiência pessoal. Ler e ver fotos antigas frequentemente trazem no coração de alguns, de uns e de outros, situações assim, de saudosismo e de nostalgia. Há nesse baú do bem também ainda há exemplos positivos. Nossa igreja tem um enorme baú do bem. A história da Igreja Presbiteriana Betânia, pela misericórdia de Deus, abriga tantos exemplos maravilhosos de homens e de mulheres cujo coração, cuja vida foi entregue completamente a Deus, cujos joelhos se dobraram muitas vezes, noites insônias, a meu favor, a seu favor, a nosso favor, razão pela qual nós estamos aqui abençoados e felizes pela misericórdia do Senhor. Grande baú. Eu vim hoje de manhã, não sei nem porquê exatamente, comentei isso com a Marcinha, vindo para a igreja, me lembrei muitíssimo do Dr. Romeu Sá de Fernandes, em cuja casa Josué, quando chegou aqui no Rio de Janeiro, Niterói, morou uma temporada, e lembrei tanto dele, nessas memórias tão quentes que enchem o nosso coração, exemplos maravilhosos, tão próximos, que nos inspiram e que causam tanta admiração na nossa vida e no nosso coração. Vale a pena nesse ponto mencionar para você que nesse baú do bem, às vezes, equivocadamente, você coloca o que deveria ser colocado no outro baú, o baú do mal. Sabe o que é? O que se passa na sua vida, eventualmente, de ruim, acaba ganhando um colorido romantizado, como se aquilo tivesse sido a melhor das experiências que você tenha vivido. É a situação de morto que vira herói. Morreu, só porque morreu, vira imediatamente herói. Então, cuidado para você não colocar no baú errado aquilo que deveria ter ficado para trás definitivamente. Certamente, para além do baú do bem e do mal, um baú que a gente poderia dizer, o baú neutro, em que arquivam-se as perdas que você assumiu de maneira voluntária. Quando você entregou sua vida a Jesus, você foi chamado a uma renúncia, largou para trás, de maneira voluntária, tocado pelo poder do Espírito Santo, coisas, relações, vida que ficou para trás. Você deixou as pérolas de menor valor para apropriar-se da pérola de grande valor. Nesse baú que eu chamo aqui de baú mais neutro, também abrigam-se as perdas involuntárias que a vida nos vai impondo como contingência de se viver. Perdas que fazem muita falta
ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração. Gente que parte, a quem o Senhor chama, deixam enorme saudade, contingências da vida, lá vão ficando para trás, nesse baú neutro, e para alguns, estas memórias vão sendo colocadas no baú do mal, porque você não sabe lidar com essas perdas. Para outros, isso tudo vai sendo colocado no melhor dos baús da sua vida. O que ficou para trás, por amor do Senhor, por amor de Jesus, é graça e bênção na sua vida. Agora, me permitam, resumidamente aqui, repetir com vocês algumas lições tão preciosas que a palavra de Deus nos traz. Sem tempo da gente folhear as Escrituras, você anota, registra no seu coração, para depois, de maneira mais devocional, se dedicar a meditar sobre isso. Quais são as instruções das Escrituras que me levam a lidar com o passado, nestes 3 baús a que me referi, sem que eu corra o risco de virar uma estátua de sal, como virou a mulher de Ló, olhando para trás, de onde deveria se desvincular e sair, largou seu coração lá atrás, virou uma vida morta. E não foi isso, ou não foi para isso definitivamente que Jesus nos chamou. Chamou-nos para uma vida nova, profunda, intensa e abundante na sua gloriosa e bendita presença. Aqui então me permitam dizer, em primeiro lugar, que para você lidar adequadamente com o que ficou para trás, com o passado, você precisa, correndo, urgentemente, voltar para a casa do Pai e ali permanecer. E a única referência a lidar com o passado, que tem a ver com voltar, é essa. O filho pródigo, que havia largado para trás a casa do Pai, precisou voltar, porque não existe maneira mais sábia, inteligente, espiritual e que conduz a sua vida à vitória para lidar com o passado do que ajustar-se agora, no presente da sua vida com Deus, de modo a garantir o seu futuro com Ele, para o louvor da sua própria glória. Então, antes de pensar na administração dessas relíquias, ou desses entulhos que você abriga nesses baús do passado, você precisa voltar urgentemente para o mais seguro lugar para se viver neste tempo presente e no futuro da sua vida, a casa do Pai, o coração de Deus. Você precisa voltar ao primeiro amor. A carta à igreja de Éfeso faz referência tão direta a isso. Largou para trás, haviam largado para trás o seu primeiro amor, e a chamada do Espírito Santo, aquela boa igreja que apresentava marcas e características de boas qualidades, era: volte ao primeiro amor, volte ao primeiro amor. Salmo de número 137, é um salmo saudosista e nostálgico, mas naquele salmo existe uma indicação no coração daqueles que estavam no exílio: eu não poderei me esquecer nunca de ti. E o clamor daquele povo exilado era: ó Deus, devolve-nos de volta a nossa casa, a nossa terra, a nossa pátria. Então, antes de tudo, para você lidar bem com o passado, você precisa ajustar-se no presente, na sua vida com Deus, na sua experiência com o Senhor, e garantir que você aí haverá de permanecer. Segundo lugar, você sabe, voltar para a casa do Pai significa viver uma experiência nova, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso que arrumar sua vida no presente com Deus, com Jesus, é recomeçar, é renovar sua vida, é pavimentar seu presente para você avançar no futuro, sem ficar ancorado como quem tem uma bola de ferro agarrada no seu pé, no seu tornozelo, doentiamente o que ficou para trás na sua vida, no seu coração, na sua experiência pessoal. Apocalipse capítulo 21, versículo 5, referência ao Deus que faz novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor.
Quem se encontra com Jesus recebe, por assim dizer, uma página branca para escrever uma nova biografia na sua trajetória dali por diante, qualquer que tenha sido o seu passado até então. Em segundo lugar, também metaforicamente me permita dizer, você que ajusta o seu presente com Jesus, não carregue o mobiliário antigo e velho para sua nova habitação, para sua nova casa. Durante 20 anos ou um pouquinho mais talvez, Moniquinha e eu passamos por algumas mudanças, sempre carregando aqueles velhos móveis da Finland. Cadê a Moniquinha? Não é verdade, meu amor? Móveis bonitos que a gente comprou lá no nosso primeiro apartamento aqui em São Francisco, mesmo na rua General Rondon, mas aquilo foi ficando velho, a ponto do pastor Antônio Carlos uma vez nos visitar, ele não sabia qual era a nossa casa, passou na frente, viu os móveis da Finland e falou, não é essa casa aqui. Nesse caso, valia a pena não jogar fora, porque eram móveis muito bons, mas olha, você não pode carregar tudo que ficou no passado para o presente. Paulo, escrevendo aos Filipenses, sua carta no capítulo 3, diz uma coisa tão linda, tão preciosa, a respeito de baú do bem e baú do mal. Diz ele, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Verso 12, verso 13 do capítulo 3 da carta aos Filipenses. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você precisa esquecer uma boa parte do seu passado. Isso tem a ver com perdão também. Isaías capítulo 43, versículo 25, texto maravilhoso. Eu mesmo, diz o Senhor, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Você precisa receber plena e completamente, e de maneira definitiva, o perdão do Senhor para a sua vida e para o seu coração. Larga o passado para trás. Você precisa também perdoar. Há crentes mantendo gente escrava de coisas que ficaram para trás, no passado mais próximo ou mais distante, e nesse sentido mantendo o outro preso pela ausência de perdão, mantendo seu próprio coração como presidiário da falta de perdão. Você precisa se esquecer desse passado e perdoar. Jesus foi drástico e super direto. Mateus capítulo 6, a propósito dessa questão, ensinou-nos a orar e disse, porque se perdoardes aos vossos ofensores, eu também, o Pai também vos perdoará, mas se não perdoardes, vocês não alcançam perdão. Deixar para trás o passado significa também você queimar, como se diz de maneira popular, pontes que insistem em manter você ligado ao baú do mal, referências, caminhos. Quando o povo de Deus saiu do Egito, Deus lhes fez, ou os fez, percorrer um caminho diferente, que não passava pela terra dos filisteus. Êxodo capítulo 33, e a razão que aparece naquele texto foi exatamente essa: não passem por esse caminho para não se arrependerem ao verem a luta e o conflito que está posto nessa terra. Para não se lembrar, é importante você queimar certas pontes. Você quer viver uma nova vida em Cristo, precisa desfazer uma série de laços, eventualmente laços interpessoais. Isso você precisa meditar com todo cuidado, porque a gente que precisa ser resgatada para Jesus. Mas medite, põe o seu coração, a sua vida diante de Deus. Lembre-se de coisas, ou deixe para trás coisas que lembrarão você daquelas memórias dolorosas das quais você precisa definitivamente se afastar. Até
a instrução para o casamento declara que cônjuges precisam deixar pai e mãe. E aqui, por favor, você não me entenda mal, não quero colocar sogro em baú nenhum. Sogra é bênção, sogro é bênção, não estão em baús, nem do bem nem do mal, depende do sogro, depende da sogra, é verdade. Mas a Escritura declara que um casamento saudável vai implicar necessariamente em estabelecimento de novas relações com pai e mãe. Significa dizer que você vai largar tudo para trás, não visita mais sogro, não visita mais, absolutamente não é isso. Mas você precisa ser inteligente e sábio diante de Deus para compreender que você que casou não pode pretender na vida de casado viver como se solteiro fosse. Isso vale para um monte de ângulos da experiência dos que casam. Em terceiro lugar, você precisa, em primeiro lugar, voltar para a casa do Pai. Você precisa não carregar para esse novo ambiente na casa do Pai o que ficou no passado, que tem que ser deixado lá atrás. Você precisa olhar o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Não será possível se desvencilhar do passado e avançar, a menos que você tenha um alvo posto diante de si. Todos nós que somos de Jesus temos um grande alvo: viver para o louvor da glória de Deus. Mas esse supremo propósito da nossa vida de conversos, de convertidos a Jesus, discípulos do Senhor, se desdobra em alvos saudáveis, os quais têm que ser colocados o tempo todo diante da sua vida e diante do seu coração. Desde coisas mais singelas, do tipo, desde que você não refaça o mesmo alvo semana após semana. Amanhã de manhã, sem falta, vou começar um regime para uma alimentação mais saudável, mais dosada. Não é assim? E amanhã você emburaca novamente, desculpe o termo, no sorvete de chocolate. Eu estou fazendo aqui um exercício de autocrítica, porque é a minha tentação gastronômica. Você precisa colocar diante de si questões que projetem a sua vida diante de Deus para frente, para frente. Hebreus capítulo 12, versículo 1, versículo 2, que texto maravilhoso, e o texto avança para dizer exatamente o modo como nós que somos do Senhor devemos caminhar essa senda difícil, frequentemente difícil, na verdade sempre difícil, caminho estreito ao lado de Jesus. Meus irmãos, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Olhando para frente, olhando para o Mestre, olhando para Jesus, olhando para quem me guia, que puxa a minha vida para alvos maravilhosos, muito superiores a tudo quanto possa ter ficado, inclusive de bom, no passado. Em quarto lugar, você precisa definitivamente aceitar a troca que foi feita voluntariamente quando se entregou a Jesus e na sua caminhada com Ele, de algumas perdas, sérias perdas, graves perdas. Não me refiro a pecado necessariamente, perdas, renúncias que foram feitas para andar com Jesus e receber dele o mais precioso tesouro. Muitas vezes nossas considerações de vida evangélica e cristã nos remetem o tempo todo ao que ficou para trás, largado por amor de Jesus. Paulo, outra vez, na mesma carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 7 em diante, ele diz: por amor do qual, referindo-se a Jesus, larguei e perdi todas as coisas,
Ele se referia a um passado bom, brilhante, academicamente excelente. Deixei todas as coisas, por amor de Jesus, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, para viver a experiência do maior ganho da vida, viver com Deus, viver com o Senhor, viver com Jesus. É preciso para isso, para este usufruto melhor, mais pleno da graça da vida com Deus, largar para trás muita coisa eventualmente boa, mas que são pesos na sua vida. Escolher Jesus significa renunciar a uma porção de coisas também. Servir ao Senhor, servir na igreja, significa renunciar o tempo todo a alternativas genuínas de uso do seu próprio tempo, da sua vida pessoal, dos seus recursos, da sua inteligência, da sua saúde, do seu dinheiro. Ofertar significa, neste sentido, perder para ganhar a bênção da pérola de maior valor. Perdi tudo para ganhar a Cristo, diz Paulo, orando com a minha querida Moniquinha, esses dias mesmo, a respeito de algumas questões tão pessoais e que implicam em decisões na nossa vida. Terminamos a oração, ela me pediu para ler Isaías 58, você pode guardar depois o texto, que texto primoroso, e o que o Espírito Santo colocou no coração dela tinha a ver com o encerramento daquele texto, acho que verso 11, 12, 13 até verso 14, que tratam de promessas tão extraordinárias da vida, da família, da igreja, da cidade, que comovem, que constrangem o coração do leitor das Escrituras. Deus chamando a você e a mim, para não ficarmos fazendo conta de usura, de crente pão duro com Deus, largou para trás, por amor do Senhor, para ganhar a bênção mais especial. O reino de Deus tem esse tipo de lógica, perde-se para ganhar mais. O grão de trigo precisa morrer para nascer. A cruz precede a ressurreição. Em quinto lugar, me permitam dizer para vocês que aquele baú do bem que abriga memórias da bênção da operação de Deus no passado da sua vida precisa ser cautelosamente aberto, frequentemente aberto, para você agradecer a Deus, adorar o Senhor, louvar o seu nome, pelo que Deus fez no passado, na sua vida, na vida de outros, para você ser estimulado diante dos desafios do presente e do futuro, como Davi fez diante de Saul. Você se lembra? Um gigante a ameaçar a sorte do povo de Deus, e Davi abriu aquele baú das suas experiências passadas com Deus e disse: Rei Saul, Deus me deu a vitória sobre o leão e o urso, o Senhor também me dará vitória sobre esse gigante filisteu que se posta diante do povo do Senhor. Olhe para o bom passado da sua vida, da vida dos outros, da nossa querida igreja Betânia, com gratidão, com alegria, com louvor, sem saudosismo e nostalgia, mas com muita gratidão, inspiração para nós que somos aqui pastores, aqueles que por aqui passaram, pela misericórdia de Deus, liderando essa querida igreja presbiteriana Betânia no passado. Olhe para este baú do bem, das experiências do passado, boas experiências do que Deus fez, na vida dos outros também, com santa ambição, como Eliseu olhou para a experiência de Elias, cujo ministério estava se encerrando, olhou com admiração, com respeito, e disse: eu quero porção dobrada do Espírito que há sobre ti na minha vida. Vamos olhar para o passado, para a nossa história, para o que Deus já fez, tanta coisa bonita para a gente ver e olhar no passado, mas de maneira muito ambiciosa, espiritualmente falando. Senhor, agora sobre nós todos, porção dobrada do teu poder e do teu Santo Espírito. Em sexto lugar,
faça como o rei Josias e tantos outros fizeram. Segundo o livro de Reis, capítulo 22, versículo 1 e versículo 2, para você ler com calma. Josias começou a reinar com 8 anos de idade, um menino, um garoto, entregou-se ao Senhor com todo o seu coração, foi um dos melhores reis que já passaram pelo reino de Judá. E o texto diz, verso 2, Josias andou nos caminhos de Davi, seu pai. Mas acontece que o pai de Josias era Amon, um rei terrível, dos piores que haviam passado pela história de Israel e Judá. E o avô pior ainda, Manassés. Josias escolheu o bom exemplo do baú do bem, rejeitou o baú do mal, inspirou-se na biografia de seu pai Davi. Você que viveu experiências difíceis no passado da sua vida, não precisa repetir esse comportamento doentio daqui por diante. Pelo sangue de Jesus, pelo poder do Senhor, que renova, que faz novas todas as coisas, você pode ser o princípio de uma história daqui por diante muito mais vitoriosa, feliz, sem laços com as tragédias que ficaram lá para trás. Finalmente, em 7º lugar, recomeça logo, sem perder mais tempo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 5, ele diz: aproveitai as oportunidades. Você não pode ser, em nome de Jesus, daqueles que olham para trás, veem o tempo que se perdeu, as oportunidades que ficaram para trás, irremediavelmente perdidas, e continuar perdendo tempo, se lamentando o tempo que se perdeu. Tem muita coisa a fazer agora, enquanto Deus der a mim e a você fôlego para viver diante dele, há um mundo de realizações que em nome de Jesus podem ser feitas por meio da sua vida e da minha vida. Maravilhosa a palavra de Deus, trata de trabalhadores que foram agenciados pelo Senhor de uma vinha. O último, o que foi chamado de maneira mais tardia, Mateus capítulo 26, ganhou o mesmo salário. Escrevendo aos Coríntios capítulo 15 da primeira carta, Paulo declara no versículo 20: eu fui chamado e vi o Senhor como nascido fora de tempo. Mais tardiamente Deus me chamou, mas pela graça do Senhor trabalhei muito mais do que aqueles que foram chamados antes de mim. Então você tem tempo sim para fazer muita coisa, mesmo que muito tempo já tenha ficado para trás na sua vida pessoal. Gostaria de orar com vocês agora, nessa hora, de maneira particular, elegendo aqui para esse momento de oração, gente que olha para o seu passado nesses montes de baús a que me referi, olha para trás, com peso, com arrependimento, com nostalgia, com saudosismo, com dor. É colocar isso tudo diante do Senhor, que faz novas todas as coisas. Se você quiser orar comigo aqui, você pode vir. Há coisas que a gente tem que fazer, cabe a você fazer. O anjo do Senhor, emissários do Senhor, deram uma ordem cumprível, me desculpe o neologismo aqui, uma ordem factível para a mulher de Ló, porque senão a ordem não teria sido aquela: não olhem para trás. Quer dizer, significava dizer que era possível avançar sem olhar para trás. É isso a que Deus te chama, olhar para frente, viver uma vida nova daqui por diante, entregar-se completamente a Jesus, saber que o Senhor reedita na minha biografia o tempo das oportunidades que ficaram para trás, por meus erros, por meus fracassos, meus pecados. Nada que o arrependimento e o sangue de Jesus não me possa lavar e recuperar na minha vida pessoal. Você não pode viver de relíquia suja, ruim, pesando na sua vida, no seu coração, o tempo todo, falando do que ficou para trás, das ofensas, das marcas, dos erros, do mal que lhe foi feito. Perdoa, para receber também o mesmo bendito e libertador perdão do Deus
que faz novas todas as coisas, o Senhor que me assegura o esquecimento completo pelo sangue de Jesus dos meus pecados, das minhas transgressões. Eu mesmo, diz o Senhor, sou quem apaga completamente as tuas transgressões por amor de mim mesmo, e dos teus pecados não me lembro mais. Vamos orar em nome de Jesus, colocar também essas questões aqui diante do Senhor. Amado Senhor, Tu conheces a multiplicidade, a diversidade de histórias que nossas vidas aqui diante de Ti representam. Histórias doloridas, dolorosas, feridas que há anos, quem sabe, estão abertas, doendo, machucando. Ó Pai Celeste, Tu sabes do tempo que se perdeu, recurso tão precioso a ser aproveitado agora. Ó meu Deus querido, Tu conheces todas as coisas, aqui estão os nossos corações, as nossas histórias, o desejo firme de olhar firmemente para Jesus, autor, princípio, consumador da nossa fé, e avançar, e correr de maneira célere e livre, uma nova carreira para o louvor da Tua glória. Ó Deus, abençoa os Teus filhos e filhas para enxergarem diante de si a brilhante face do bendito Senhor da nossa vida, o rosto resplandecente do Deus que nos chama para uma vida superior. Ó Pai Celeste, o que vai ficando para trás, não permitas que seja o empecilho, o embaraço, o peso que impeça a caminhada fluida, célere, leve, rápida dos Teus filhos e filhas nesta vida diante do Senhor. Tu sabes que só o poder do Espírito Santo para curar o coração, para acertar o que está torcido, para endireitar, para quebrar a maldição da vida sem Jesus. Ó, em nome do Senhor, opera agora mesmo entre nós, de maneira milagrosa, quebrando os laços, quebrando as correntes, quebrando as tramas, as teias que prendem de maneira infernal e amaldiçoadora alguns entre nós ao que ficou para trás. Tua palavra declara que maldição sem causa não se cumpre. Nós que nos entregamos a Jesus, somos os benditos do Senhor, para vivermos essa gloriosa liberdade dos Teus filhos. Ó Deus, recebe em Teus braços, registra no Teu livro santo nomes de gente que se entrega hoje aqui a Ti, volta à casa do Pai para uma experiência definitiva ao Teu lado. Esses pedidos todos o Senhor bem conhece, guarda em Tuas mãos, opera com poder, alivia o coração, intervém na saúde, na mente, na alma, no sono, ó Deus, na família, opera de maneira grandiosa. Nós Te damos graças e muitos louvores, porque o nosso Deus ouve as nossas orações, segundo a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém.